Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. A graça e a paz, em nome de Jesus, nesses períodos que nós estamos passando, onde os nossos governantes se levantam para trazer uma imagem de desespero, de inquietação, nós temos que apelar para Deus, orar a Deus e pedir a Deus direção. E quando eu estava orando, Deus traz à existência o seu nome, El Shaddai. El Shaddai. O nome que explica e que se aplica às características de Deus. Quem é Deus? Normalmente é traduzido como Deus o Todo-Poderoso. El Shaddai, Deus o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Então a Bíblia, amado, ela tem ali vários significados com o nome de Deus, Elohim, El Shaddai, amém, Emanuel, mas vamos focar em Deus o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Ele é Deus, sempre será Deus. Ele é o Senhor dos Exércitos e sempre será o nosso Deus. Sem Deus, não somos nada. Deus, sem nós, continua sendo o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Esse nome em hebraico, amado, aparece em várias partes do Antigo Testamento. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 17 em diante, que Jesus não abroga a lei e nem os profetas. El Shaddai é uma união de palavras. El, um nome que é abrangente, que significa Deus ou divindade. Deus, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E Shaddai, não se sabe exatamente a origem desta palavra, mas normalmente é traduzido como o Todo-Poderoso. Também poderá significar a rocha eterna, a pedra angular, aquele que supre ou sustenta um povo ou que governa absoluto sobre tudo e sobre todos. No momento que nós estamos passando, nós temos que clamar a Deus para que Ele venha suprir a nossa necessidade, numa época em que os nossos próprios governantes não têm ali um entendimento a respeito deste vírus que veio sobre a terra, porque o certo seria tomar os cuidados, mas uma nação não pode parar, se submeter, porque a Bíblia fala, não temas, não temer mal algum, nenhum mal chegará à sua tenda. E eu vejo crentes que se aterrorizam, ficam preocupados com qualquer coisa, enquanto a Bíblia fala, não andeis preocupados de coisa alguma. Os cuidados, a vigilância, nós temos que ter. Não tocar nas mãos, seguir os conselhos do Ministério da Saúde. Mas a economia, o Brasil não pode parar por causa dessas coisas. Então essas antigas traduções da Bíblia, que traduz o El Shaddai, o Todo-Poderoso, como Deus, o Senhor dos Exércitos, dá uma ideia que Deus pode sim intervir, suprir ou sustentar nessas épocas. Então todas as coisas que Deus faz, amado, ela dura para sempre. Deus prometeu que viria sobre a terra as aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, conforme ali os Salmos 100, ou os Salmos 91, versículo 1 e 2, aonde fala que o Senhor, Ele é o nosso refúgio, é socorro bem presente na hora da angústia. Ele tem o poder que nele existe. Em Deus já há esse poder.
de sustentar, de manter, de direcionar. El Shaddai, no Antigo Testamento, é o mesmo El Shaddai dos dias de hoje. Jesus não abroga nem a lei, nem os profetas. Então, a primeira vez, amada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós vamos pronunciar este nome, El Shaddai, o Todo-Poderoso, nós vamos ter a base ali em Gênesis, capítulo número 17. Quando Deus apareceu a Abraão, fez ali aliança com ele, e mudou o seu nome para Abraão, de Abrão para Abraão. Deus prometeu a Abraão muitos descendentes, somos essa descendência, estamos neste tempo. Somos mais do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. Então, amado, através da esposa Sara, Deus dá até mesmo um filho chamado Isaque. Apesar de serem já idosos, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, promete ali uma descendência, e da sua descendência haveria a nossa origem dos dias de hoje, aonde Deus estabeleceu aliança com a família de Abraão. Deus mostrou a Abraão que ele é o Todo-Poderoso e que ele pode sim gerar bênçãos, até mesmo para os velhos. Dar um filho na sua velhice, gerar uma bênção para uma nação. Muito depois, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, da esposa de Abraão não poder ter mais filhos, Deus chega com promessas. E eu creio que, na época que nós estamos, é época de Deus cumprir também todas as promessas segundo a palavra dele. Que ele desceria a essa terra e sararia. Hoje nós temos um povo que clama a Deus, um presidente que se ajoelha diante do Senhor, um presidente que já fez até culto dentro daquele congresso. O nome El Shaddai deve aparecer também em nosso meio com o poder, julgando os políticos, os pilantras, que roubam a esta nação. O nome Todo-Poderoso também tem que bater lá no STF, no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado, na Presidência da República, nos administradores, nos governadores. O nome El Shaddai tem que aparecer em nosso meio. Não só ali no livro de Gênesis é demonstrado o nome El Shaddai, mas também no livro de Jó. Nesse livro, Jó e seus amigos se debatiam em assuntos de sabedoria, uns culpando a Jó e Jó falando que não tinha culpa. O Todo-Poderoso, bom e justo, que permite o sofrimento de alguém, mas que também dá livramento, socorro bem presente na hora da angústia, porque Deus também, ele transforma a vida de Jó no final e dá 2 vezes mais aquilo que Jó tinha. As pessoas inocentes, amado, elas podem sofrer sim, mas quem dá o livramento é Deus, porque a Bíblia fala que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Nós temos que entender o poder de Deus no nosso meio. Nossos governantes vão sofrer o peso da mão de Deus, porque administram mal essa nação. Deus, o Todo-Poderoso, ele não quer fazer mal ao seu povo, mas vai tocar sim nos governantes. Porque é hora, amado, de julgar o alto clero, é hora de julgar aqueles que estão pensando que estão por cima, roubando essa nação, passando bens às suas famílias. A população brasileira tem que acordar para essas coisas. No fim de tudo isso, Deus nos mostrará que Ele é o mesmo Deus, o Todo-Poderoso do Antigo Testamento. Que nele ainda há salvação para todo aquele que nele crê. Haverá uma força de Deus poderosa sobre essa nação. Haverá a mão de Deus batendo de um lado para o outro. Ninguém ficará impune nessa nação. Esses governantes vão sofrer o peso, sim, da administração de Deus, porque quem administra essa nação é Ele é o Todo-Poderoso, e Ele fará grandes coisas por nós nesses dias. Ele nos dará livramento em nome de Jesus. Porque, amado, além dele ser Deus, o Todo-Poderoso, há vários nomes para ele na Bíblia. O nome de Deus na Bíblia tem significados
excelente. Tem significados importantes. Ele traz, amado, identidade para nós, porque Ele é Pai, nós somos filhos. Ele é o nosso Pai. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Nós somos criatura e Ele é o Criador. Deus tem várias características, e essas características de Deus vai se apresentar sobre esta terra por esses dias, e vocês verão isso. Em Isaías capítulo 9, verso 6, na parte B, Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, que é Managarabassag. O nome de Deus, El Shaddai, significa uma das suas divindades, só isso. Alguém que está acima dos homens, o Todo-Poderoso, o Criador. Deve ser adorado. Pessoas devem se ajoelhar, mesmo sem ver. Acreditar em Deus, mesmo sem vê-lo. Porque isso é fé. Fé é certeza de algo que se espera, convicção de fatos que não se vê. Ele é maior do que nós. Ele merece a nossa adoração. Ele não é apenas um Deus qualquer, Ele é Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai. Deus existe, amado. Conforme ali Isaías 45, verso 22 em diante, chamar Deus somente de Deus é um erro, porque Deus, ele é uma divindade com várias características e várias posições no mundo espiritual. Deus é um nome maior. El Shaddai, Deus o Todo-Poderoso. Deus é a nossa rocha. Conforme ali Gênesis capítulo 17, verso número 1. É o Elohim, Deus Altíssimo. É o Elion, Deus Eterno. Olam. El Roim, o Deus que me vê. Ele nos vê, amado, Ele nos enxerga. Quando Agar, a serva egípcia de Sara, fugiu com seu filho da presença da sua senhora, em aflição de espírito, o anjo do Senhor estava ali, ao lado de Agar. El Roim estava olhando para ela. Nós não vamos fugir de Deus. Esconda-te debaixo de uma pedra e Ele vai te achar. Gênesis capítulo 16, verso número 13. Jeová, Yahvé. Amado, nós temos que entender que a mesma coisa que Ele fez ali na vida de Moisés, quando Ele revela a Moisés os segredos, os nomes, ou o seu próprio nome, conforme Êxodo, capítulo número 3, verso número 13 em diante, que Ele fala para Moisés: eu sou o que sou. Deus existe, amado. Ele vai julgar essa nação chamada Brasil. Quando eu coloco o meu joelho no chão, eu vejo Deus julgando os políticos dessa nação. Os homens que se diz autoridades nessa nação. Essa nação será julgada pelo próprio Deus. Ele é um nome importante. É soberano sobre este país. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus já olha para essa nação e já julga essa nação desde o ano de 2010. Camanta, recanta, recala. No hebraico, no Antigo Testamento, amado, há muitas atribuições a Deus. Mas nós temos que entender que Jesus é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Yahvé. Jesus é o Senhor da paz. E a Bíblia fala que Jesus Cristo falou: quem vem a mim, vai ao Pai. Quem vê a mim, vê meu Pai. Jesus, o nome soberano que está sobre todo nome. E é em nome de Jesus que eu profetizo como profeta. Que Deus julgue essa nação por esses 7 dias. Manta, recanta daqui para frente. Que Deus desça a sua mão sobre a cabeça dos políticos. E a Bíblia fala: se dois concordando a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso vos será feito pelo meu Pai.
Eu espero que você ajoelhe e fale: Pai, amém. Julgue esta nação. Traga salvação para o teu povo. Prosperidade e paz para uma nação que manta, recanta. Diga amém. Concorde com esta pregação e seja chamado tu de vencedor. Oh, graça e paz. Aleluias. A graça e a paz, meus amados. Graça e a paz.